Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade, e hoje eu vou contar para vocês a história e os feitos de uma das brasileiras mais incríveis que já existiu, uma pessoa que realmente se interessou pela humanidade e seu desenvolvimento como ser humano. Estou falando da Nise da Silveira. Nise da Silveira era uma psiquiatra brasileira e ela defendia o tratamento de pacientes psiquiátricos baseados na arte. Seu principal trabalho, onde ela ficou mais tempo trabalhando com isso, foi no Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II, no Rio de Janeiro. Ela se recusou a fazer os tratamentos convencionais, como o que a gente chama de eletrochoque ou o uso excessivo de medicamentos dopantes, que deixa muito dopado, e ela acabou abrindo com isso alguns precedentes que ainda a psiquiatria ortodoxa não tinha encontrado. Como assim ela está fazendo uns treco diferente? Principalmente trabalhando com arte. Imagina, numa área onde a esmagadora maioria era de homens e trabalhando ali com um paciente psiquiátrico como se fosse uma coisa. Então fazia lobotomia, uma série de coisas ali, uma série de tratamentos que hoje a gente olha e fala, eita! E que na época era normal. E aí vem uma mulher no meio desse bando de homem e começa a falar, olha, gente, tem uma alternativa. Imagina como é isso. E por isso ela é tão importante. Então ela defendeu que por meio dessa arte, esses pacientes, esses doentes mentais, eles poderiam ressignificar sua conexão com a realidade, principalmente pela criatividade, principalmente pela expressão espontânea e simbólica dos seus próprios conteúdos. Ela foi uma das pioneiras nesse tipo de abordagem, usar a arte como terapia. Hoje é muito comum você vê o termo arte-terapia por aí. E a gente está falando ali principalmente nos anos 1940, um pouco antes disso, e o trabalho dela vai até 1970, mas a gente já fala disso. Além da criatividade, além da arte em si, ela também acreditava que era importante esse tratamento ou essa abordagem com os pacientes psiquiátricos também levasse em conta a afetividade. E isso era tanto com outros seres humanos, quanto com animais. Com os animais ainda, fortalecia o senso de responsabilidade ao ter que cuidar de um bichinho. Ela tinha vários bichos e ela levava ali para ajudar no tratamento. E sobre isso, ela escreveu um livro chamado Gatos, a Emoção de Lidar. Infelizmente, a esmagadora, se não todos os livros, mas a esmagadora maioria dos livros dela estão esgotados. Dificilmente você vê uma republicação, uma nova revisão, qualquer coisa assim. Mas você encontra em sebos, você encontra na internet alguns usados, mais velhos. Então, se você gosta de animais, gosta de psicologia e gosta de gatos ainda, esse livro pode ser bacana. Gatos, a Emoção de Lidar, tendo em vista toda essa história e aquilo que ela defendia. Ela também escreveu um outro livro que eu tive a honra de ter por um tempo, chamado Imagens do Inconsciente, onde tem centenas de produções dos pacientes do hospital e ela falando sobre toda a abordagem que ela usou, a abordagem que o próprio artista paciente também usou, discorria a respeito, fazia algumas interpretações, mas era uma exposição ali em livro. Esse livro também está esgotado. Eu vi que parece que nos anos 2000 e alguma coisa teve uma nova publicação dele. Eu não sei exatamente como ele está hoje. Pelas pesquisas que eu fiz, nada muito recente. Chama Imagens do Inconsciente. Eu tinha esse livro e uma pessoa queria muito e não encontrava. Como eu já tinha lido, eu acabei dando esse livro para essa pessoa que queria estudar, e então eu não tenho aqui para mostrar ele físico para vocês, mas se você gosta de arte, se você gosta de psicologia, também é um excelente livro para você dar uma olhada. Nesse livro, ela escreveu algumas coisas interessantes que eu separei aqui para ler para vocês. Olha só, o exercício de múltiplas atividades ocupacionais revela, por inumeráveis indícios, que o mundo interno do psicótico encerra insuspeitadas riquezas. Então até que ela está falando que esses pacientes têm coisa dentro deles, não é uma casca vazia, Insuspeitáveis riquezas, e as conserva mesmo depois de longos anos de doença, contrariando conceitos estabelecidos. E continua depois. E dentre as diversas atividades praticadas na nossa terapêutica ocupacional, que era onde ela trabalhava, aqueles que permitiam menos difícil acesso aos enigmáticos fenômenos internos eram desenho, pintura e modelagem,
feito livremente. Ou seja, só sentar e conversar, ou outros tipos de abordagem, não era suficiente para ter acesso ao que acontecia internamente com essas pessoas. Mas a arte trazia. Principalmente quando feito livremente, sem aquela encheção de saco de tem que ser assim ou tem que ser assado. No mesmo livro, ela também aborda o ambiente hospitalar, como ele era construído. Olha só, a ausência de interesse da psiquiatria pelos problemas de espaço revela-se na arquitetura hospitalar. É uma arquitetura fria, rígida. E continua depois, dá suporte e reforço ao medo, ao sentimento de estar isolado de tudo. Então ela está falando que dentro do hospital psiquiátrico você não encontra acolhimento. Não é um lugar aconchegante, gostoso de estar. É frio, é rígido, justamente como a mentalidade psiquiátrica da época, com esse bando de homem que não conseguia pensar no indivíduo, não se interessava pela pessoa. Então, reforçavam o medo e o isolamento. Então imagina, você tem uma pessoa que começa a te ouvir, a se interessar por você, a focar no vínculo, a focar no afeto, na arte, naquilo que você faz, você está produzindo e não está te criticando. Pelo contrário, está expondo. Muitas vezes ela fazia exposições das artes. Inclusive, como a gente vai ver, ela criou um museu disso, lá no Rio. E fez tudo isso, como eu falei, sendo mulher, num ambiente, numa área que só tinha homens. Pra você ter ideia, na faculdade ela era a única mulher entre 150 homens. Então você imagina o preconceito que essa mulher não passou e os feitos que ela teve. Vamos falar um pouquinho da história dela, mas ela por si só já é uma criatura, um ser muito incrível. Ela nasceu em Maceió em 15 de fevereiro de 1905 e estudou num colégio de freiras para meninas. Nos anos 1920, ela se formou em medicina numa faculdade da Bahia, na Faculdade de Medicina da Bahia, e depois ela se casou com um sanitarista chamado Mário Magalhães da Silveira, e juntos, em 1927, eles se mudaram para o Rio de Janeiro. Foi nos anos 30 que ela começou a estudar psiquiatria e se especializou depois em saúde mental. E aí ela começa a trabalhar, depois de prestar concurso público, no Serviço de Assistência a Psicopatas e Profilaxia Mental do Hospital da Praia Vermelha. E foi nessa mesma época, de 1930, por ali, que ela começou a se interessar por arte e também literatura, mas, por outro lado, ela também começa a se aventurar na política e se torna militante do Partido Comunista Brasileiro. E ela acaba sendo presa por posse de livros marxistas. E ela fica presa por 18 meses no presídio Frei Caneca. Nos anos 1940, ela retorna ao serviço público e, em 1944, ela assume a coordenação dos trabalhos de terapia ocupacional do Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II. 2 anos depois, em 1946, ela se torna diretora. Ela era coordenadora, ela se torna diretora dessa seção de terapia ocupacional e acaba ficando no total lá 30 anos quando conclui os seus trabalhos em 1974. E ela foi aluna do meu queridinho, foi aluna de uma das figuras da humanidade que mais me inspiram, que é o Jung, o Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço. E a Anísia, ela foi uma das primeiras a difundir a psicologia junguiana aqui no Brasil. Ela chegou a estudar no Instituto do Jung em 2 períodos. E foi a partir dos anos 1950 que ela começa a se corresponder intensamente com Jung. E a convite dele, ela foi lá para Zurique, na Suíça, em 1957, num congresso internacional, e ela realizou uma mostra com as obras feitas pelos pacientes. Então ela levou as obras lá e fez uma exposição, inclusive tem foto disso. Voltando para 1952, ela funda, lá no Rio de Janeiro, o Museu de Imagens do Inconsciente, que é uma instituição dedicada a estudo, pesquisa e preservação, sobretudo, dos trabalhos produzidos pelos pacientes. Hoje em dia tem cerca de 350 mil obras expostas que foram produções desses caras, né, dos artistas pacientes. Em 1956, ela funda a Casa das Palmeiras, uma clínica destinada a reabilitar antigos pacientes de instituições psiquiátricas, esses caras que sofriam lobotomia,
que sofriam um monte de problema, e muitas vezes esses caras já tinham sequelas desses tipos de tratamento. A ideia dela, na Casa das Palmeiras, era reabilitar esses caras para que eles fizessem uma transição entre o período de internação e a reintegração social. Então ela se preocupava na volta desse cara, dessas pessoas, à sociedade. Estou usando o cara só para a gente ter uma conversa mais leve aqui, porque é um assunto sério, problemático, mas estou tentando trazer de forma mais leve. Então essas pessoas, elas precisavam voltar à sociedade em algum momento. Então ela tentava fazer essa intermediação através da Casa das Palmeiras ali a partir de 1956. Ela foi também uma das pioneiras, diante de tudo isso, do que hoje a gente chama de luta antimanicomial, que é justamente os manicômios e esses tratamentos de camisa de força, de medicamento, muitos medicamentos, e que deixa as pessoas dopadas, e eletrochoque, né? Enfim, como a gente chama também. Então ela foi contra tudo isso e falou, vamos tratar essas pessoas como pessoas. Então essa foi um resumão da história dessa incrível mulher. Tem filme, tem livros, e também me toca muito, porque é um dos primeiros, ou melhor, o primeiro livro que eu li dela, é um livro esgotado, é esse amarelinho aqui que eu indico sempre, geralmente tem para vender em sebo, da Anísia da Silveira, que chama Jung, Vida e Obra. Existem 2 livros com esse nome, Jung, Vida e Obra. Um deles é de uma autora inglesa, se não me engano, ela é de fora, a Barbara Hanna é o nome dela, que é uma biografia do Jung. É uma excelente biografia, mas não é da Anísia da Silveira. E esse aqui. Então os 2 chamam Jung, Vida e Obra, livros totalmente diferentes, um não tem nada a ver com o outro, apesar de falar do Jung. Esse aqui fala sobre a teoria junguiana. Então tem descoberta dos complexos, os tipos psicológicos, energia psíquica, inconsciente e consciente, os arquétipos, fala dos mitos e dos contos de fada, psicologia e alquimia, psicologia e religião, a obra de arte e o artista, e a educação de jovens e dos adultos. Então esse é o livrinho dela, tá esgotado, não é propaganda, nem sei se essa editora ainda existe, mas você encontra Jung, Vida e Obra, da Anísia da Silveira. Então eu proponho que, se você gosta dessa ideia de olhar as pessoas com interesse genuíno, de olhar as pessoas como pessoas ou ainda como seres divinos, por que não? Já que estamos num canal que fala muito de espiritualidade, todo mundo como um ser divino, mesmo aqueles que estão à margem da sociedade, seja qual ela for, porque existem várias margens, né? Que tipo de margem que a gente olha com desdém e preconceito, e que tipo de margem que a gente olha com compaixão? E por que não olhar todo mundo com compaixão, como partes de deuses, como partes divinas, né? Como fazendo parte da alma divina como um todo. Independente dessa parte mais filosófica e quase que espiritualista, a Anísia trabalhou muito para que isso fosse feito, e existem muitos profissionais que se inspiram nela, profissionais que trabalham na área da saúde, profissionais que trabalham com psiquiatria, com pacientes psiquiátricos. Eu particularmente tive a honra de ser aluno de uma mulher, Miriam, que trabalhou durante muitos anos num CAPS aqui de São Paulo, e ela tinha toda essa influência da Anísia, essa influência antimanicomial, e me inspirou muito também, já na época de faculdade. Então, convido vocês a olharem mais para pessoas do que para estereótipos e pequenas características que às vezes nos incomodam. E quem sabe assim a gente não torna a sociedade como um todo melhor. Um beijo no seu coração e até a próxima.